Olá, você em casa, boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa dominical vespertino Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Hoje estaremos entrevistando o Dr. Francisco Brasil Monteiro, advogado de renome, vai falar de direito de família para você, telespectador. Aguarde, voltaremos daqui um pouquinho. Um beijo. Comercial RJ oferece serviços de churrasqueiro e buffet de churrasco completo. Sou cliente da Comercial RJ há mais de um ano. Os serviços de churrasco e buffet são de qualidade. Eu recomendo para quem for fazer evento, contrate os serviços de churrasqueiro e buffet da Comercial RJ. Aproveite nossas promoções e peça um orçamento sem compromisso. Comercial RJ, a qualidade do churrasco. Olá, meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Você em casa, voltamos, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, entrevistando o Dr. Francisco Brasil Monteiro. Muito obrigado pelo aceito do convite, Francisco. Bem-vindo. Boa tarde. Eu que agradeço, Cleiton, a oportunidade de conversar contigo hoje, com todos os teus telespectadores. Essa iniciativa, esse programa muito bom, fazendo já uma correção do direito das famílias e não necessariamente só da família, seria já uma visão plural. É porque realmente são das famílias, né? Realmente não é só uma família, são duas. E não só isso. Várias. A vertente atual, que apesar da legislação não estabelecer diretamente, mas nós já temos hoje a possibilidade de reconhecimento das uniões homoafetivas, uma série de direitos que estão sendo conquistados pelas antigas minorias, mas que tem que ser aceito pela coletividade, essa nova visão. Apesar de não ter uma legislação específica hoje no Brasil dizendo que pode as pessoas do mesmo sexo se unirem, a nossa legislação é ampla e possibilita que seja reconhecidos direitos, tanto direito sucessório quanto direito de família, dentro dessa coletividade, dessa possibilidade. Cada um é livre para fazer da sua vida o que quer e bem entende, respeitando, logicamente, o direito positivado, mas permitindo que sejam garantidos direitos e obrigações. Por exemplo, um casal homoafetivo que queira adotar uma criança, ou que queira ter uma criança. Hoje é permitido isso? Hoje já é permitido. E o casamento gay, doutor Francisco, como é que é? Não é permitido ainda no Brasil? Não é que não seja permitido. Já tem decisões judiciais reiteradas, as pessoas que queiram, seja uma união estável, queiram reconhecer aquela união estável, é possível, indo até um cartório de notas, fazendo uma escritura pública de reconhecimento de união estável, assim como o próprio registro de um casamento de pessoas do mesmo sexo. Não figura, alguns podem entender pejorativamente como gay seria ou não, mas homoafetivo, das pessoas que se gostam, por algum motivo decidiram se unir, já pode ser reconhecido, pode ser requerido. É uma evolução do direito, é uma evolução, a sociedade evoluiu e o direito tem que evoluir. Exatamente, né, paralelamente. O direito acompanha, o juiz não está afastado do que a sociedade exige. Ainda que a legislação ainda não tenha chegado a este patamar, o juiz tem a liberdade de decidir com base nos princípios, o princípio da individualidade, o princípio da igualdade. Todos nós somos iguais, ainda que algumas pessoas, eu não aceito, não cabe a pessoa aceitar ou não. Cada indivíduo vai gerir a sua vida desde que não atrapalhe.
o outro de uma Perfeito. forma. Então nós temos um casal homoafetivo, que é o correto falar, não utilizar nenhuma palavra pejorativa, perfeito. E me diga uma coisa, esse casal homoafetivo hoje pode adotar uma criança. Chega numa creche, tem uma criança para adotar, ele pode adotar uma criança. Como é que é o trâmite disso aí? Exato. Não é, pessoal, eu quero adotar uma criança, vou adotar aquela criança específica. Existe em Belém a vara de criança e adolescente específica, tem uma listagem de crianças. A pessoa tem que... não é escolhida a criança? Não vou escolher, eu quero adotar aquela criança. Lógico que pode ser tendo algum vínculo, por exemplo, a criança não tem mais um pai, uma mãe está numa condição de risco ou não, existe a listagem prevista lá, você vai se registrar como apto à adoção ou não, vai ser feito estudo social, no seu caso da própria pessoa, e vai ser escolhida uma criança para aquela família, não é que a família possa rejeitar e dizer, não quero, pura e simplesmente não. Tem as características, a pessoa vai dizer, eu gostaria que fosse assim, assado, cozido, de que forma vai ser feito, e o juiz vai conceder ou não. E a adoção é a última etapa. Primeiro tem a etapa de guarda, onde essa criança vai poder viver com aquela família. Aí tem um teste, então, antes da adoção em si. Seria toda uma condição favorável ou não, até que o juiz venha e chancele a possibilidade. Não, vamos colocar, vai ser concedida a guarda definitiva até chegar ao processo de adoção daquela criança. E a questão de ser ou não uma família ou um casal homoafetivo, isto para o juiz é indiferente. O que tem que se preservar é o ambiente familiar. Se aquelas pessoas têm aptidão ou têm condições de ter. Então ocorre uma avaliação como em qualquer outro casal. Exatamente. Héteros ou homossexuais. Isso para a justiça é indiferente. Tem que se garantir o bem-estar psíquico e social da criança. O principal interessado ali é a criança. É feito um estudo então desse ambiente para ver se essa criança tem condições, mesmo sendo homoafetivo ou heterossexual, se tem condições de receber essa criança. Exatamente. O Poder Judiciário hoje já tem todo um aparato, tem o estudo social que é feito do caso, com assistentes sociais, com psicólogos, para analisar se aquela família, aquele casal, aqueles indivíduos que estão propensos a adotar, ou pode ser só um pai ou só uma mãe, não tenha necessariamente os dois, para saber se eles estão aptos a se forem dois pais ou não. Dois pais, ficam com dois pais. É como ele disse, é diferente. Eles são pais, não vai virar um pai e uma mãe. A criança vai ter o registro de dois pais ou de duas mães. E como vem escrito no registro? É uma curiosidade pessoal. Exato. Vai ter uma certidão de nascimento, onde nós teremos uma sentença decretando a adoção, termo de adoção. E no termo vem escrito o nome de dois pais. Vai estar escrito exatamente o nome dos dois pais e a certidão de nascimento, os avós, tudo. Então os documentos no Brasil têm que mudar. Onde vem escrito pai e mãe, tem que vir escrito pai. Isso é uma luta, uma batalha. Até a possibilidade, já temos caso no Brasil, da união de 3 pessoas. Seria uma família plural, poli, de 2 homens com uma mulher e 2 mulheres com é individual. Cada um vai gerir de uma forma. Quando eu digo a legislação ainda não acompanhou a evolução do direito, o direito é bonito por causa exatamente dessas transformações. A sociedade ela vai mudando e o direito tem que acompanhá-la, desde que existam os princípios e possibilite que seja adequado dentro de algumas determinadas condições. Falando em adoção, doutor Francisco, não existe muitas barreiras, não é muito burocrático, não é muito demorado a adoção? Nós ainda temos essa, não vou dizer que seja uma falsa ideia, mas é para salvaguardar também o interesse da criança e do menor. Existe todo um procedimento que precisa ser seguido, como eu disse, tem uma vara específica em Belém da infância e do adolescente, tem o banco de adoção que vai ser analisado o perfil. Tem um outro problema que é enfrentado no Brasil, a maioria das pessoas que querem adotar, isso é previsto em várias estatísticas, de que a pessoa quer um recém-nascido, a pessoa não quer adotar uma criança, a grande maioria, não todos, até porque tem as suas exceções, uma criança com 9 anos, com 10 anos, que precisa de um lar, precisa de uma família. Geralmente as pessoas querem adotar,
tem um determinado perfil. Gostaria de adotar uma criança assim, que tivesse um determinado perfil morfológico, uma série de condições. Isso acaba gerando uma certa dificuldade no processo de adoção. Bom seria que as pessoas aptas, que tenham condições e interesse de adotar, estivessem abertas também. Nós vamos receber uma criança já com 5 anos, com 8 anos, que tem muitas por aí necessitando de uma família. Então tem este problema ainda. E quando ocorreu a adoção, aquela criança tem uma certidão de nascimento onde tem o nome dos pais adotivos. Exatamente. E o nome do pai biológico não aparece? É uma curiosidade. Na certidão de nascimento não vai estar lá o pai adotivo, não vai estar esse pai e mãe. O registro foi feito com base numa decisão judicial. Perfeito. Guardadas as devidas proporções, quando você tem um divórcio. Você casou, está casado, doutor Cleiton, doutora Alena, Deus o livre, eventualmente chega a um processo de divórcio, vai bater na madeira, mas vai ter uma sentença judicial decretando aquele divórcio. Hoje, fugindo um pouco, mas falando ainda de direito das famílias, o divórcio pode ser feito no cartório, não precisa mais socorrer a juiz. Logicamente, se tiver filho menor ou estiverem discutindo sobre bens, aí isso ainda é levado a um juiz. Hoje o divórcio pode ocorrer no cartório. No cartório. Casal casou, não tem filho, por exemplo. Não tem nem mais tempo. Você casou um dia, um mês depois, decidiu se divorciar, vai no cartório, faz uma escritura. A lei do divórcio em si, ela foi instituída no Brasil em 1977. Então, nós já tivemos uma evolução aí bem grande, tivemos uma emenda constitucional onde possibilitou que o divórcio fosse feito. Não se fala mais em separação judicial, por exemplo, já se vai diretamente para o processo de divórcio. Antigamente tinha a separação judicial, um ano depois poderia converter em divórcio, hoje é o divórcio. A única exigência que se faz para que seja feito no cartório é que não tenha interesse de filhos menores, não tenham crianças e adolescentes, e discussão de bens, porque se vocês não tiverem filhos, forem se divorciar e não estiverem discutindo sobre patrimônio, forem fazer uma partilha amigável do patrimônio, pode ser feito no cartório por escritura pública. Então você está acompanhando a entrevista do Dr. Francisco Brasil Monteiro, grande advogado de renome aqui no Pará e até no Brasil, falando sobre direito das famílias, como acabei de aprender. Voltaremos daqui a pouco no nosso novo e último bloco. Um beijo, até daqui a pouco com o Dr. Francisco Brasil Monteiro. Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo Car. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores, para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no Shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Comercial RJ oferece serviços de churrasqueiro e buffet de churrasco completo. Sou cliente da Comercial RJ há mais de um ano. Os serviços de churrasco e buffet são de qualidade. Eu recomendo para quem for fazer evento, contrate os serviços de churrasqueiro e buffet da Comercial RJ. Aproveite nossas promoções e peça um orçamento sem compromisso. Comercial RJ, a qualidade do churrasco. Bem-vindos novamente, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo nessa tarde o Dr.
Francisco Brasil Monteiro sobre vara das famílias, não é isso? Sobre direito das famílias, não é isso? Exato. E o direito das famílias é bom fazer o registro, não é uma expressão minha, nem está previsto em lei, é de uma doutrinadora brasileira, a doutora Maria Berenice, que é uma desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconhecida nacionalmente como uma das baluartes do direito das famílias. A expressão direito das famílias é dela, e ela atua durante muitos anos na Justiça Mineira, trabalho produzido tanto doutrinário quanto com a contribuição ao Poder Judiciário que ela deu a todos nós. Os livros dela estão utilizados por juízes, pelo próprio Ministério Público e, logicamente, por vários advogados que atuam na área. Doutor Francisco Brasil Monteiro, eu queria que você falasse para o nosso telespectador, ocorreu a adoção, como a gente estava falando, só para concluir esse assunto. Adotou a criança, a mãe que fez essa adoção, ela tem direito à licença do trabalho, 4 meses, licença, tem direito a isso? Como é que é? É muito importante você ter abordado esse assunto. Sim, a legislação previdenciária estabelece também, não só a mãe, mas também o pai tem direito a períodos de licença. No próprio site do INSS, para aquela pessoa que é assalariado ou contribuinte individual ao INSS, é de fácil acesso, a pessoa pode entrar e verificar tanto os prazos, os documentos que são necessários para solicitar a licença maternidade e paternidade da adoção. O servidor público também é a mesma coisa, pelo regime jurídico único do Estado do Pará tem as possibilidades de ser requerido o benefício por conta do processo de adoção. Até porque este convívio, este novo integrante da família, daquela família, precisa de um período de adaptação para todos, não só para a criança, mas para quem está recebendo. E a nossa legislação já estabelece esse direito, esta garantia aos adotantes de terem também a licença. Chama adotantes. O adotante e o adotado. A expressão em si, porque pode gerar uma série de conflitos, ainda tem essa ponderação, não vai ter no registro dele especificamente essa expressão. Ele é filho, é igual, não se tem, também tem essa construção no direito. Diferença, a partir do momento que adotou, o doutor Cleito tem 2 filhas, 3 filhas, 2 filhas e um filho. Isso, 3 filhos. Adotou uma outra criança, os direitos dessa criança são iguais aos seus irmãos. Não sei, certo que veio de um papel diferente, não foi produzido biologicamente do Senhor, mas o amor todo é a mesma, e pela legislação eles são iguais. A gente comentou no outro bloco sobre o divórcio. Pais divorciados, mudou alguma coisa na legislação, tem filhos, etc. Como é que é a história da pensão para mulher, para ex-mulher, pensão para filho, como é que está essa história? Até quantos anos esse filho pode receber a pensão? Até 50 anos, etc. Como é que é isso aí, Francisco? Esclareça para o nosso telespectador. É bom também o doutor Cleito ter abordado esse tema. Nós tivemos recentemente, em 2014, uma alteração no nosso Código Civil, especificamente sobre o tema da guarda. Código de 16, alterado em 2012, o Código Civil, era estabelecido que a guarda, num processo de divórcio, teve uma outra alteração, vamos puxar um pouco antes, no Código de 16 se falava em pátrio poder, no direito romano, o pai como centro da família. No Código Civil de 2002, nós já falamos em poder familiar. Aquela família não tem, a sociedade evoluiu, hoje nós já temos várias mulheres que trabalham fora de casa, às vezes sustentam a família, sem nenhum demérito ao homem que está em casa, ou vice-versa, a família mudou. Então, com isso, o direito também acabou acompanhando. E é normal, não deveria ser o habitual, mas acaba, infelizmente, nós nos deparamos com isso profissionalmente, num processo de divórcio por um trauma. A grande maioria dos divórcios são traumáticos, existem logicamente as exceções onde de comum acordo o homem e a mulher resolvem se separar, mas tem que se discutir uma série de coisas. E os filhos, quando tem filhos, são um dos temas que pode gerar uma certa discussão. A alteração que nós tivemos em 2014 foi estabelecendo a regra da guarda compartilhada. Guarda compartilhada. Antigamente era só para a mulher. Não é questão de ser só para a mulher. A guarda uniparental ou unilateral ficava com um dos genitores, aquele que tivesse a maior possibilidade de ficar com aquela criança. Isso era antigamente. No Código de 2002 era essa a regra. Certo. Código Civil.
Em 2014 nós tivemos essa alteração estabelecendo que a guarda compartilhada já existiam vários casos de guarda compartilhada não estabelecidos. Como é que é essa guarda compartilhada? Exatamente. A guarda compartilhada, o poder familiar vai ser exercido em plenitude tanto por pai quanto pela mãe. Ainda que em casas separadas, os filhos... O casal separou, habitualmente essa criança vai residir em uma residência, porque ele não vai ficar que nem uma bola de ping-pong indo para casa de um de outro. Os pais vão decidir onde a criança vai estudar, as atividades que a criança vai fazer, eles vão continuar compartilhando, apesar de dividir a vida da criança. Exatamente, mas vão continuar. E ela vai morar onde? Exercendo. É estabelecido, ou de comum acordo, se não houver, digamos, esse ponto de convergência, não, eu quero comigo, ou vai ficar com a mãe, o juiz vai determinar na casa de qual dos dois ele vai ficar, mas a criança vai dormir 4 dias com 3 dias. A fixação e se estabelecer em dias, nós já estaríamos falando de uma outra possibilidade de guarda, que seria a guarda alternada, que não tem previsão legal, onde eu digo, olha, a criança vai ficar, que é normal, às vezes as pessoas confundem um pouco com a guarda compartilhada desta forma, ele vai ficar 15 dias na minha casa e 15 dias na tua, ele vai passar 6 meses na minha e 8 meses na tua. Entendi. É possível que cada um faça, aí isso é o bom do direito, estabeleça da melhor forma para a criança. Porque também se a gente coloca a criança indo neste ping-pong, indo para casa de um ou de outro, onde ela se sentir desconfortável ou com o pai autoritário, ela vai ficar nessa alternância. Então é bom. Então a alternância de lá, aí já é possível, ocorre isso hoje em dia. É possível, até porque, por exemplo, o doutor Cleiton é médico, precisa participar de vários congressos, ou viajar muito. Essa criança não vai ficar largada na sua casa, ela pode ficar na casa da mãe. Mas o que eu lhe disse é que pela nossa legislação hoje, a regra é a guarda compartilhada. Não foi possível, não chegaram a um acordo determinado. Ou então o juiz detectou, olha, não tem condições, ela pode ser uniparental. Porque não existe a possibilidade de alienação parental, uma série de coisas que pode influenciar nessa criança de uma forma negativa. A alienação parental, a grosso modo, seria quando um pai, para atingir o outro, o ex-companheiro ou a ex-companheira, fala mal, impede que veja, impede que liga, ou coloca, imiscui na cabeça da criança uma figura pejorativa do outro genitor, onde não é esse o objetivo. Aí prejudica a criança. O direito, até porque é bom falar, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, que já completou mais do que a maioridade, estabelece os direitos e garantias e obrigações também do adolescente e, por conseguinte, da criança. A nossa Constituição, a partir do artigo 226, 227, estabelece que o Estado e a família têm que proteger a criança e o adolescente, tem que ter um ambiente saudável para aquela criança se desenvolver. O senhor perguntou também com referência à guarda. Tem que ser analisado, primeiramente falando para a criança, quais as necessidades daquela criança. E os pais são responsáveis, dentro das suas possibilidades, um ganha mais que o outro, isso vai ser sopesado. Primeiramente, o ideal de comum acordo entre eles, para se estabelecer essa pensão, essa criança, apesar da guarda compartilhada, ela vai ter um domicílio fixo, onde ela vai permanecer a maior parte do tempo, ela não vai na segunda casa de um, na terça, pode ser feito dessa forma, mas aí nós já vamos para o ramo da psicologia. Esta criança é apta, estas famílias estão bem estruturadas para que essa criança tenha, passando um dia na casa de um dia na casa de outro, tudo é adaptável para o bem-estar da criança. Eu acho que é o mais correto, realmente. Exato. E, lógico, a gente aborda também a questão da pensão para a mulher. No passado, se era comum, a pessoa casou, o marido ou a esposa é abastado, então no momento da separação não vai deixar faltar nada. Dificilmente hoje as pessoas abdicam da carreira, não que não exista, mas dificilmente se faz. Então, um casal que num dado momento, até para a mãe poder gerar a criança, ter os seus filhos, e ela resolve deixar a carreira um pouco de lado, um eventual divórcio, logicamente, em ela necessitando dos alimentos, ou vice-versa, o homem necessitando dos alimentos, isso vai poder ser fixado de comum acordo, como ele disse anteriormente, ou um juiz. O que nós temos hoje? A movimentação, que eu digo, da jurisprudência. A jurisprudência seriam as decisões reiteradas de tribunais. Se estabelece um prazo para que aquela pessoa seja reinserida no mercado de trabalho. Se for necessário para o resto da vida, pode ser que seja concedido ou estabelecido, mas o que a jurisprudência está caminhando hoje, tem várias decisões do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal máximo que trata de leis no Brasil, ele vai
e indicar, olha, durante tanto tempo é período razoável para aquela pessoa ser reinserida no mercado de trabalho. Posso lhe dar 2 exemplos, a grosso modo, não vou lhe dar a especificidade do caso, mas 2 casos de grande repercussão onde foi aplicada essa regra. A esposa do jogador de futebol, Pato, que casou com ele, Stephen Brito, salvo engano, o nome dela, casou com ele, foi para outro país, parou a carreira, uma pensão, parou, mas se estabeleceu um lapso temporal que ele continuaria pagando uma pensão para ela e a partir dali ela caminharia com as próprias pernas. Isso é salutar para o ser humano. Claro. O próprio ser humano, a mulher, como se entende, ou vice-versa, se ele necessitasse dos alimentos para seguir com o seu próprio caminho, e o outro seria da Rosiane Collor, ex-mulher do presidente da República, figura pública, que também foi estabelecido um determinado patamar e período de pagamento dessas pensões. Tem uma série de detalhes sem ser visto. Eu estou lhe falando sobre alimentos, não estou falando sobre partilha de bens, que são outro tema, seria uma outra conversa. Outro programa. Para a gente tratar desse assunto. O senhor me perguntou também sobre a periodicidade para o filho. Isso. Pela legislação, até completar a maioridade. Código anterior de 16, a maioridade era com 21 anos. Um código de 2002, que é o Código vigente, Código Civil, se fala em 18. Só que aí também a gente escuta muito, mas não tem a história se o filho continuar estudando. Está regularmente matriculado numa faculdade, comprova a necessidade, porque também tem pessoas que estão numa faculdade com 18, 19 anos e já estão no mercado de trabalho. Claro. E não necessitam de uma pensão alta ou não necessitam da própria pensão, estudam numa escola pública. Tendo a possibilidade do pai e a necessidade do filho de receber, pode estender até o estudo superior, seria até aproximadamente 21 anos, ou atingindo a antiga maioridade, mas completando o estudo. Volto a lhe dizer, maioridade 18. E existem casos, o filho só estuda, completou a faculdade com 21 anos, já vou fazer uma pós-graduação. O pai pode continuar pagando? Pode. O juiz pode determinar que aquele pai continue pagando? Comprovou a necessidade e a possibilidade? Pode. Um tema interessante também de direito das famílias sobre pensão. No direito brasileiro a gente escuta muito o filho pedindo pensão para o pai, mas existe o caminho inverso. A legislação também permite, a lei de alimentos estabelece. O pai, no fim da vida, por uma vicissitudes da vida, não tem mais como gerir a sua vida, não tem mais como se prover, trabalhar, enfermidade, uma série de coisas. Ele pode pleitear os alimentos de um filho que possa. Logicamente, naquela grau hierárquico, são 5 filhos, ele vai pedir igualmente todos os filhos. O filho que puder contribuir um pouco mais, vai ser estabelecida essa pensão, judicialmente ou extrajudicialmente, para o maior. Criança, necessariamente tem que se submeter ao Poder Judiciário, pode ser feito um acordo extrajudicial, mas tem que ser homologado pelo interesse do menor. Por que tem que passar Cada caso é um caso. E por que tem que passar pelo Poder Judiciário? Como é o menor, necessita da manifestação do Ministério Público e o juiz fixando uma questão de direito de família, mas que envolve também o direito tributário e os alimentos. Hoje, a Receita Federal só aceita o desconto da pensão alimentícia quando é comprovada a homologação judicial dessa pensão. Para que não tenha, como existiu no passado, e a Receita detectou isso, fraude, a pessoa colocava um valor maior para ter uma restituição de imposto de renda e colocava... Não era isso. Então se exige o crivo para se comprovar a pensão de menor, que seja feita judicialmente, homologada judicialmente. Eu fico muito feliz de estar recebendo, Francisco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nosso programa não esgota o assunto. Você já se considere convidado para um próximo programa para a gente continuar falando de direito. Depois podemos falar sobre direito do consumidor e estender isso para outras curiosidades. Você curtiu aqui conosco nessa tarde de domingo o Dr. Francisco Brasil Monteiro falando sobre direito das famílias, sobre pensão alimentícia, pensão judicial, sobre direito da adoção e etc. e tal. Você aprendeu muitas coisas nesse dia. Use no seu dia a dia. Fique com Deus nesse domingo. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Até o domingo que vem. Um abraço.